E a gente pode testar a mesma coisa com o outro autovetor. Então, o vetor recebe base 2 vezes autovector 2. Tá, por que não apareceu? Não, apareceu sim. Aí. Então, novamente, o vetor V2', ele é colinear ao seu autovetor, no caso, né? Ele passa por cima da mesma linha. Aí, nesse caso aqui, ele não foi refletido, né? Ele está no mesmo sentido. A origem é no mesmo lugar e ele está indo também para o mesmo lugar. A questão aqui que mudou foi justamente o seu comprimento. Ele é bem maior, ele sofreu um estiramento. Então, é justamente esse o motivo desses dois vetores aqui da base canônica serem autovetores dessa base. É porque quando eu multiplico esses vetores pela base, ou seja, aplico a transformação linear, os vetores resultantes são colineares, eles não deslocam em ângulo, só refletem, comprimem e contraem. Beleza. Então, a explicação intuitiva, gráfica, é basicamente essa aqui. São isso os autovetores. E aí, os autovalores, eles são justamente o quê? Nesse caso aqui, ó, a gente obteve... Esse aqui é o primeiro. Esse autovalor, ele é referente a esse autovetor. Então, esse aqui é o autovalor 1. O autovalor 1 é referente ao autovetor 1. E aí, o que, que ele diz aqui? Ó? Ele é negativo e menor que 1. Então, se ele é menor que 1 em módulo, né? Esquece o sinal por enquanto, se ele é menor que 1 em módulo, significa que o meu autovetor, quando sofrer a transformação linear, vai ser contraído. E aí, como ele tem um sinal negativo, ele também vai ser refletido. Então, vai ser refletido e contraído, que é exatamente o que ocorre. Quando eu aplico a transformação linear no autovetor 1, ele é comprimido, ele é menor do que o meu autovetor e é refletido. Ele está no sentido contrário. E aí, em relação ao segundo autovalor, o segundo autovalor não, ele é referente a esse autovetor aqui, né? Ele é positivo, ou seja, ele não é refletido, ele vai estar no mesmo sentido, e ele é maior que 1 em módulo. Ou seja, ele vai estirar o meu autovetor, certo? Ele vai ser 5,3 vezes maior do que o meu autovetor, que é justamente o que acontece aqui. Está no mesmo sentido, só que é 5,3 vezes maior. Então, é basicamente isso que são autovalores e autovetores. Aí agora em relação às funções, que é de fato o que eu deveria fazer, né? Bom, aqui é muito simples. A função que calcula isso é a função eig, EIG, né, que vem de eigenvalor ou eigenvector. E aí, para eu saber a sintaxe, o que ela aceita, o que ela não aceita, o que ela faz, o que ela não faz, eu posso usar a função help eig. Aí aqui ela vai me explicar a sintaxe, né, como é que eu devo escrever. Então, eu posso escrever uma variável, recebe a função aplicada à matriz. Eu posso escrever duas variáveis, recebe a função aplicada à matriz, e três variáveis, e assim por diante. Aí aqui são coisas um pouco mais específicas, né? Vamos focar só nessas duas aqui. Beleza. Aí aqui ele vai me falar também o que são, né, cada uma dessas letras. Aqui A é a matriz de entrada, né, que tem que ser uma matriz quadrada, só tem autovalores e autovetores de matriz quadradas. O B aqui é outra coisa, né? É quando eu aplico em duas matrizes ao mesmo tempo, não vem ao caso. Um pouco mais avançado, digamos assim. Beleza, aí aqui ele está falando dos outputs, né, das saídas. Se eu coloco só o E aqui, da forma como está, eu vou obter os autovalores, certo? Retornados como um vetor coluna. Beleza? Se eu colocar VD, as minhas saídas vão ser, ó, o V são os autovetores direitos. Aí que também é uma outra questão um pouquinho mais avançada, que não vem ao caso, né? Que existem autovetores à esquerda e à direita. Mas enfim, leve em conta que isso aqui são os autovetores e é isso. Então ele retorna os autovetores como uma matriz quadrada, que foi justamente o que nós obtivemos aqui, né? É uma matriz quadrada, 2 por 2. E, por fim, o D, certo? Ele retorna os meus autovalores em forma também de uma matriz diagonal, que é justamente o que eu obtive aqui, né? Uma matriz diagonal é uma matriz cujos valores da sua diagonal principal são diferentes de zero e os demais são zeros. Então, no MATLAB, é isso aqui, é bem direto ao ponto.
pega a sua matriz, né, escreve ela aqui na forma matricial. Aí você pode chamar as variáveis de saída de qualquer nome. Eu chamei aqui de AutoVet e AutoVal. E aí você aplica a função AIG em cima dessa matriz para você obter os autovetores e os autovalores. Bom, agora vamos ver no Python, né? Vamos ver aqui um Python Line. Vamos ver se isso aqui presta. Tá. Aqui no Python não é muito diferente não do que a gente fez no MATLAB. Vai diferir uma coisa ou outra porque é outra linguagem, aí realmente difere. Mas aqui basicamente a gente vai precisar de uma biblioteca, né? Então a gente usa a função import numpy, que é a biblioteca que a gente precisa. Daí para evitar de ficar escrevendo numpy, a gente pode chamar ela por um apelido, snp. Então agora eu não preciso mais ficar escrevendo numpy, escrevo só np. Beleza. A primeira coisa que eu preciso fazer é justamente escrever a minha matriz de base, né? A minha matriz que eu quero descobrir os autovalores e os autovetores. Então eu vou chamar ela de A também, A recebe. Aí aqui para escrever uma matriz no Python, eu vou usar uma função que está dentro da biblioteca NumPy. Então np.array. Array é essa função que me permite escrever uma matriz. Então array é uma função, tem parênteses. E aí essa função ela só aceita tupla, então tem colchetes. E aí dentro dos colchetes eu vou escrever as duas linhas. A primeira linha é 1 e 2, vai dar uma vírgula. E aí a segunda linha é 3,4. Perfeito. Ok, agora que eu tenho a minha matriz, eu só vou lá e aplico a minha função. Aqui a função tem o mesmo nome que tinha lá no MATLAB, é AIG também. A diferença é a forma como eu aplico ela. Primeiro, se não tem nada aqui, primeiro vem o autovetor e depois o autovalor. Acho que é assim. Inclusive aqui você pode pôr qualquer nome, né? Aqui são variáveis, pode ser até letra, inclusive. Aí a função AIG ela é o seguinte, ela está dentro da biblioteca NP e dentro de NP tem outra biblioteca chamada Linealg, que é Linear Algebra, álgebra linear. E aqui dentro nós temos a função AIG. Aí como é uma função, abre parênteses e eu aplico ela na minha matriz A. Perfeito. Aqui no Python, quando eu rodar, ele não vai mostrar no console direto, como era lá no MATLAB. Então eu preciso usar a função print. Então eu quero primeiro ver a minha matriz quadrada, beleza. Eu vou dar aqui uma quebra de linha, contra barra N. Aí aqui eu quero ver o meu autovetor. Outra quebra de linha, contra a barra N. E aqui eu quero ver o meu autovalor. Ok, se tudo estiver certo, run. Algo deu errado. Ué, o que deu errado? Linealg, egg, Sim. Deve ter feito, deve estar o nome errado. Vector, aqui, autovalor. Tá. Inclusive eu inverti aqui, né? Então, ó, no AIG aqui do Python é na verdade autovalor primeiro e depois autovector. Vector, aqui. Roda. Beleza. Então, vamos lá. A nossa matriz A é 1, 2, 3 e 4. Então, aqui no MATLAB, 1, 2, 3 e 4, beleza. E aí aqui nós temos os nossos autovetores. Aí eu não lembro se eu falei exatamente isso, mas só frisando, né? As coordenadas dos autovetores, elas são dadas nas colunas. Então, cada coluna é um autovetor. Então, aqui é a coordenada x e a coordenada y do meu primeiro autovetor. Beleza. E aí, em relação aos autovalores, né? Cada autovalor é referente a um autovetor. Então, esse aqui é referente a esse. Ele nada tem a ver com esse outro aqui. Esse outro aqui é referente a esse. Beleza, aí vamos comparar aqui os valores com o MATLAB, né? Primeiro, em relação aqui aos autovetores. Então, nós temos menos 0,8246, menos 0,8245. Aí aqui, no caso, foi uma questão de arredondamento, né? Porque aqui tem mais casas decimais. Aí, deu para cima lá no MATLAB.
O próximo é 0.5657. Aí, novamente, lá só são 4 casas decimais, então deve ser 58, 56, 58, justamente. Aí, menos 0.4160, menos 0.4159, arredonda. Menos 0.9093, deve arredondar para 94. Menos 0.9094, beleza? E em relação aos autovalores, menos 0.3723, 3723. E aí menos não, 5.3723 também. 5.3723. Então, é isso. São essas as duas formas de calcular os autovalores e os autovetores usando o Python e MATLAB. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Então, eu acho que é um até mais. Tchau, tchau.